Ela é uma das 3 empregadas do casal. Diz que não notou nada diferente quando chegou ao apartamento onde trabalha há um mês. Quando eu venho domingo à noite, eu entro e vou direto para o meu quarto. Eu não vou no restante da casa. E no dia seguinte a senhora percebeu alguma coisa? Não, no dia seguinte a única coisa que eu percebi é tipo, limpa aqui, limpa ali, 10 para 6 eu tô indo para a cozinha. Aí encontrei ela no corredor e ela pediu para eu fazer umas coisas que eu não achei normal, mas fiz. Dentre as faltas cometidas contra a lei, talvez nenhuma supere em número os abusos da sexualidade, pois está muito intimamente ligada ao nosso mundo afetivo, às nossas paixões e ao nosso amor egoísta, quer dizer, amor por nós mesmos. O espírito André Luiz descreve-nos algumas loucuras do sentimento que se cometem por força da sede dos prazeres sexuais. Assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos, quer dizer, o aborto, ou abandonam quando nascem, quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro lhes situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Os que abusam do sexo não estão simplesmente entre os frequentadores inveterados dos prostíbulos, mas em todos aqueles que experimentam conflitos do sentimento e, cultivando a afeição falsa, abandonam compromissos sagrados, gerando sofrimentos para outrem, buscando cegamente satisfazer os seus desejos inferiores, não se importando com as consequências daí possam advir. Por exemplo, no plano espiritual, um casal sabe que vai receber 2 filhos em que precisarão de orientação dos 2. Por que dos 2? Ela tem um conteúdo adquirido em várias vidas que vai passar para os filhos. O pai tem outro. Os 2 se completam na educação dos filhos, somado a uma religião, qualquer que seja. Chega aqui, o pai se envereda por uma mulher gostosona, larga a esposa, e aí a parte dele na educação acabou. Quem vai sofrer? Eles mesmos no futuro e a própria sociedade, que essas crianças vão crescer sem a educação correta, talvez a mãe tenha que trabalhar fora, deixando os filhos sem a educação que foi planejada, cresçam como adultos deseducados, trazendo consequências negativas à própria sociedade. Pelos conflitos do sentimento, muitos crimes são cometidos, atingindo não somente os corpos físicos, mas muito mais os corações alheios, criando resultados tristes e dolorosos no destino das próprias almas envolvidas, seja nas zonas sombrias do mundo espiritual, eu vou te dar uma amostra dessas zonas, ou quando nas experiências da vida terrena. É o que o médico espiritual nos elucida, André Luiz. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que assombram a vida terrena. O que ela pediu para a senhora? Lavar os lençóis, lavar o cobertor, tirar a capa de edredom. Aí eu falei para ela, dá para esperar um pouquinho mais tarde? Ela falou, não, vamos tirar agora. Então eu fui até o quarto com ela e tirei. Marcos e Elise viviam na mesma cobertura desde 2008. O casamento no ano seguinte reuniu amigos e familiares num buffet da zona sul da cidade. Considerado discreto, o casal frequentava uma igreja anglicana num bairro de periferia na zona norte e costumava almoçar e jantar em restaurantes caros como este. Normalmente nós víamos o casal jantando, almoçando, conversava normalmente, nunca presenciamos um tipo de fato, uma discussão, um desentendimento, nunca. Marcos gostava de conversar com os funcionários. E quando se tratava de vinho, a conversa ia longe.
Era uma das paixões do empresário. Esse amigo, que também não quer ser identificado, conta que Marcos tinha uma coleção de garrafas raras e queria que a mulher trabalhasse com ele num novo negócio. Ele pagou um curso para ela de leiloeiro, justamente para lidar com esses leilões de vinhos. Ele chegou a visitar o apartamento para conhecer a coleção. Ele me mostrou a casa, me mostrou o estúdio de fotografia, ele gostava de fotografia. E me mostrou a coleção de vinhos. Apesar de um gosto refinado para as coisas, gostava de vinhos raros. Era uma pessoa simples, assim, no tratar com as pessoas, era muito simples, muito simpático. Atirar era outro hobby de Marcos. A polícia retirou do apartamento mais de 30 armas, entre pistolas, fuzis e até uma submetralhadora. Havia cerca de 40 quilos de munição. A funcionária revela que os patrões já não dormiam no mesmo quarto e que as brigas eram frequentes. Eles costumavam discutir por qualquer coisa. O jantar sempre terminava em discussão. Ele falava assim, o seu pai, aquele vagabundo, né, sua família pobre, não sei o quê. E aí ela não aceitava, e ela começava a gritar, né, às vezes saía, batia a porta. E aí o restante terminava lá na parte de cima da casa, que daí não dava para ouvir da cozinha. O tempo. E hoje nós experimentamos uma sexualidade que não tem referências de equilíbrio. Então o ser humano confunde sexo com muitas coisas, inclusive com a amorosidade, e faz do prazer pelo prazer. Hoje nós vemos que os valores estão sendo substituídos por situações totalmente desequilibradas, que mostram uma devassidão, um desregramento em relação a tudo aquilo que a pessoa está vivenciando. E, logicamente, no meio disso tudo e predominando a união sexual, a sexualidade, e isso está trazendo graves prejuízos para o ser humano enquanto espírito imortal. E por que isso tudo? É interessante que o nosso mundo hoje, a preocupação é o aqui e agora. Não se pensa em longo prazo. Então tudo aquilo que é imediato, que é passageiro, é valorizado. Da mesma forma, a questão da sexualidade. Existe até os verbos ficar, estar, nunca permanecer, né? Há quem diga que o próprio amor, ele dura, mas ele dura, ele é eterno, mas ele é eterno enquanto ele dura. O que acontece é que muitas vezes nós, como estamos saindo de uma fase de muita repressão sexual, estamos no oposto do pêndulo. Então está se vivendo uma erotização desregrada e uma vida para o sexo muito louca. A visão da doutrina espírita em relação à sexualidade é uma visão que nos ensina o amor legítimo, o respeito, a harmonia interior, essa busca que o ser humano deve sempre empreender. Porque uns cometem crimes sexuais, pedofilia, estupro. 6 homens foram detidos pela Guarda Civil Metropolitana acusados de praticar sexo com adolescentes dentro do Parque Ibirapuera. A reportagem é de Wallace Lara. Foi uma denúncia anônima que levou a Guarda Civil Metropolitana até o Parque do Ibirapuera. Na área conhecida como Autorama, os adultos exploravam sexualmente os menores. Na averiguação foi detectado que eram crianças e adolescentes. Inicialmente eram 3 crianças e a partir da investigação nós chegamos a 10 junto com a Polícia Civil. Eles têm entre 12 e 17 anos de idade. Os pais foram chamados. Todos moram no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Os 2 filhos desta mulher foram vítimas de abuso. O menino pequeno me falou pra mim, disse que eu passava chego com ele, sim. 6 adultos foram detidos. Todos estavam em carros luxuosos. 2 adolescentes de 15 anos são suspeitos de matar 2 amigas de 13 em São Paulo. E, Carla, a polícia diz que o crime teria acontecido por causa de uma gravidez indesejada. Sim, Renata, a polícia acha que já resolveu o caso, viu? É um caso absurdo, chocante de crime envolvendo jovens. Os 2 amigos de 15 anos passaram o dia entre a delegacia e o local do crime, onde participaram de uma reconstituição. Um deles era namorado de Elaine Gomes da Cruz, de 13 anos. Os corpos dela e da amiga, Raíza Tavares, foram encontrados este fim de semana no meio de um matagal, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Elas estavam desaparecidas desde o dia 4 de maio. Cada amigo deu uma versão. A história que mais se aproxima das provas colhidas pela polícia foi contada pelo amigo do namorado. Ele disse à polícia que Elaine achava que estava grávida. Ela e o namorado entraram no matagal para fazer um teste de farmácia.
O outro casal ficou esperando perto dali. O amigo disse que o namorado de Elaine a afogou primeiro e depois matou Raíza da mesma maneira porque ela era uma testemunha. Há mentes ociosas na erraticidade. Erraticidades é o plano espiritual, onde vivem os desencarnados. Atormentadas e sedentas, vitimadas por paixões que ainda não se aplacaram, que estão realizando cessante comércio obsessivo com os que se permitem na Terra. Então veja bem, você pensa em sexo, você se liga com esse pessoal. Não é o sexo de amor com quem você ama, é o sexo diferente, com prostitutos, sexo só por sexo, muitas fantasias em que envolve coisas, né? As alucinações sexuais e os desavisos afetivos em canúbios terríveis atiram-se com virulência, explorando os centros genésicos dos encarnados. O que é isso, os centros genésicos? São os nossos pontos energéticos, os chakras. O básico, o genésico, é onde tem rodas que giram, sugam energia. Se esses centros estiverem desequilibrados, causa problemas, vários problemas. Encarnados, esfacelando neles a esperança e a alegria de viver. Quer dizer, quando um espírito obsessivo fica conectado com você, é igual uma rádio. Você muda numa estação é música clássica, você muda na outra é rock, na outra é funk. Então, com a espiritualidade é a mesma coisa. Se você estiver na sintonia dele, ele vai ampliar muito a sua vontade. Aquilo que era apenas 30% vira 100%. Ele fica toda hora colocando na tua cabeça, faça sexo. Você fica toda hora lembrando, toda hora o teu pensamento te joga naquela mesma coisa, né? Sutilmente instilam os pensamentos depressivos ou assulam falsas necessidades, absorvendo por processos muito complexos as expressões do prazer fugitivo, instalando as matrizes de desequilíbrios irreversíveis. Quer dizer, normalmente você faz sexo só com a sua mulher, só com mulher. E depois aquele espírito, ele é diferente de você, ele já gosta de bissexual, então ele te influencia, começa a jogar pensamentos na sua cabeça e tal. Se você der um beijinho no homem, por exemplo, você sendo homem, pronto, você já se conectou com ele, todo aquele tesão que tem dentro dele, aquela tradição, aquela doença, passa para você. Como foi perceber que você estava se sentindo atraído por um homem? Foi uma crise existencial? Renato, eu acho que todo mundo passa por isso, quem vive esse tipo de relação. Eu acho que primeiro é um choque. Você aceitava isso? Aquela sensação de não aceitação, de pô, por que é que eu estou sentindo isso e tal, mas... Normalmente você faz sexo só com a sua mulher, só com mulher. E depois aquele espírito, ele é diferente de você, ele já gosta de bissexual, então ele te influencia, começa a jogar pensamentos na sua cabeça e tal. Se você der um beijinho no homem, por exemplo, você sendo homem, pronto, você já se conectou com ele, todo aquele tesão que tem dentro dele, aquela tradição, aquela doença, passa para você. Você vai sentir um prazer enorme, mas em compensação, seu lado espiritual vai estar terrivelmente abalado. Vigia a mente e controla o sexo. Quando pensamentos inusitados te assombrearem os painéis mentais com ideias infelizes, quando afetos dúcidos se transformarem nos recessos do teu coração em fornalha de desejos, quando a ternura com que envolves a quem estima ou amas se te apresentar ardente e angustiante, quando passares a sofrer dolorosas constrições na organização genésica, tem cuidado. Procure um centro espírita e comente tudo isso lá, e você vai para um tratamento espiritual. Mas também precisa haver a mudança mental. Parar, dizer energicamente, não quero fazer isso, não quero pensar nisso. Foi assim que eu venci o sexo. Por que nasceu gay? Ou feminino ou masculino? Vidas passadas. Nessa ele não sabe. Ele sabe que tem desejo pelo mesmo sexo. Espiritismo nele. Tem várias causas. E ser gay está no corpo errado. É um homem, uma mulher no corpo de homem,
vai ter atração por homem. Mentalmente está tudo certo. Fisicamente está errado. Né? Nem o corpo